Então, galera, vamos para mais uma questão aí de química. Essa questão é a questão 37 da prova da UEG de 2020. Vamos para o enunciado, a UEG. Aqui, ó. Isômeros são compostos com a mesma composição química, mas diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações significativas nas propriedades químicas e físicas desses compostos. As figuras a seguir representam três isômeros do pentano C5H12. Ou seja, aqui ele está dizendo que os isômeros são formados pela mesma composição química. Ou seja, se esses três compostos são isômeros, os três possuem C5H12 como fórmula. Então, eles possuem composições químicas. Porém, como a gente pode observar aqui, cada um tem as suas diferentes estruturas. Então, vai ter propriedades químicas e físicas diferentes também. Então, vamos continuar no enunciado. Sabe-se que a temperatura de ebulição depende da intensidade das forças intermoleculares, ou seja, van der Waals, pontes de hidrogênio, ligação de hidrogênio, e assim sucessivamente, a qual depende da geometria molecular. A ordem crescente de temperatura de ebulição, ou seja, ele quer a ordem da temperatura de ebulição desses três isômeros do pentano respectivamente. Então, ele quer a ordem crescente da temperatura de ebulição. Se todos, então a gente tem que ver a geometria e o que influencia a temperatura de ebulição. Um dos fatores que influencia a temperatura de ebulição é a massa molar. Quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Porém, esses três são isômeros, ou seja, eles possuem a mesma fórmula, C5H12. Então, eles vão possuir a mesma massa molar. Então, não vai ser essa propriedade que vai diferenciar os pontos de ebulição desses compostos. Um outro fator que influencia é as ramificações. As ligações, as ramificações. Maior o número de ramificações, menor é a temperatura de ebulição. Então é inversamente, né? Ramificação. Massa molar é diretamente proporcional. Quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. A ramificação não. Quanto mais ramificados o composto for, é menor a temperatura de ebulição. Então, a gente tem que ver aqui que qual que vai ter o maior número de ramificação? O composto 3. Qual vai ser o segundo maior? O 2. E 1 não tem nenhuma ramificação. Então, a gente já poderia falar que a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior temperatura de ebulição é 3, 2, 1. Então, mas tem uma outra forma que eu posso simbolizar aqui para comprovar o porquê o número de ramificações influencia na temperatura de ebulição. Eu vou botar aqui do lado, vou botar aqui embaixo mesmo. Por quê? Se a gente for pensar, o texto mesmo fala que a temperatura de ebulição depende das forças intermoleculares. Então, vou botar aqui embaixo melhor. O composto 1, por exemplo, se a gente for analisar, ele aqui, ó, é assim. Se a gente pensar em outro composto do lado dele, vai estar assim, que vai ser o mesmo, né? É isso aqui que influencia, essa ligação, são essas forças aqui entre que vai influenciar na temperatura de ebulição. Porque quanto mais forte for essa força intermolecular, maior é a temperatura de ebulição. Aqui dá para ver que tem uma boa aderência entre elas, entre os compostos. Agora, se eu vou desenhar o do lado, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Já, já. Aqui, ó. Esse aqui é o outro. Se eu botar esse aqui embaixo, que num composto, por exemplo, se você tem um pote com água aqui, um pote com água. Se você tem um pote com água, aqui não é só H2O, é a fórmula HOH. Aí embaixo vai ter também esse composto. Do lado é uma molécula de H2O cercado por várias. Então aqui eu estou botando como se fosse só, eu estou representando duas só, uma embaixo da outra. Nesse caso aqui, no composto 2, olha só, essa ligação aqui, a distância dela, essa aqui já está um pouco mais, essa aqui, ó, a distância. Então, o elo mais forte, basicamente, é esse aqui. Agora,
o composto 3. O composto 3 vai ser, vou traço aqui, assim, mais ou menos, né? Agora eu vou representar embaixo. Olha só as ligações dele. Tem esse, tem esse, tem essa. Você vê que são bem mais distantes. Então, quanto maior a distância, mais frágil é. Isso, assim, porque a gente está comparando as mesmas forças intermoleculares, que são forças carbono com carbono, então, então vão ser o mesmo. Não vai ter, um é Van der Waals e o outro é ligação de hidrogênio. Então, a gente está comparando o mesmo tipo de ligação. Quando a gente compara o mesmo tipo de ligação, uma coisa que vai influenciar vai ser essa distância, a fragilidade. Porque você poderia até fazer também aqui em cima. Se a gente fizesse aqui em cima, você vê que aqui tem muito um grau de compactação, elas são muito mais próximas aqui, ó. Então essa força aqui é muito maior. Então vai estar muito mais aderido às moléculas. Então a temperatura de ebulição vai estar muito alta. Já essa outra, se a gente for desenhar em cima, eu vou ter que desenhar de outra cor para não ficar muito aqui. Você vê que não tem muita aderência, é porque aqui eu fiz muito perto, né? Mas você vê que é muita diferença desse composto com esses dois. Então, por isso aqui tudo eu fiz para provar para vocês o porquê o número de ramificações influencia na temperatura de ebulição. Porque quanto maior número de ramificação, menor é a temperatura, porque vai ficando mais frágil, vai ficando mais distante essas ligações dessas moléculas, uma do lado da outra, vizinhas. Então, por isso que quanto maior o número de ramificações, menor é a temperatura de ebulição. E é por isso que a gente vai ficar como resposta a letra B.